Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente ao capítulo 3, Reações de oxirredução na Química Orgânica e Quimioseletividade, da disciplina de Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre as reações de oxidação e redução na química orgânica. Parte do que vamos falar aqui você já viu em outras disciplinas, e muitas coisas você vai aprender a partir de agora. O etanol é um exemplo de álcool primário. O grupo OH, a hidroxila desse álcool, está conectado ao carbono 1, que é um carbono primário. Ou seja, ele está ligado a apenas mais um átomo de carbono, o carbono 2. E o carbono 1 está ligado ainda mais dois átomos de hidrogênio. Quando álcoois primários são colocados na presença de reagentes chamados agentes oxidantes, a gente converte esse álcool em um aldeído, nesse caso, o acetaldeído. Essa é uma reação caracterizada como reação de oxidação na química orgânica. E a gente representa esse processo de oxidação com o oxigênio entre colchetes, que você vê aí no slide. Vários reagentes têm essa função no laboratório. Um deles é o permanganato de potássio, esse cristalzinho violeta que você vê aí na foto. E dá para fazer também o caminho de volta. Se eu quiser converter esse aldeído a álcool primário, eu posso fazer uma reação que a gente chama de reação de redução. O processo de redução é representado na química orgânica com o hidrogênio entre colchetes. Um dos reagentes para se fazer reação de redução é o borohidreto de sódio, esse pozinho branco que você está vendo no vídeo. Mais para frente você irá conhecer outros reagentes desse tipo. Do mesmo jeito que eu consigo fazer um álcool primário se converter em um aldeído, eu também consigo continuar oxidando o aldeído até que ele se converta num ácido carboxílico. Nesse caso aqui, o ácido acético. O processo de redução, o caminho de volta, também é possível. Eu consigo converter no laboratório um ácido carboxílico em aldeído se eu utilizar um agente redutor, se eu fizer uma reação de redução. O que eu quero que vocês observem nesse esquema reacional é o seguinte. Vamos olhar para a molécula de etanol, o álcool. Olhe para o carbono 1. No começo, esse carbono estava fazendo uma ligação com o átomo de oxigênio e duas ligações com átomos de hidrogênios. Quando eu olho para esse mesmo carbono 1 do aldeído, que é o carbono que sofreu a reação, eu percebo que agora eu tenho duas ligações com átomo de oxigênio e uma ligação com átomo de hidrogênio. Duas ligações com oxigênio, pois uma ligação dupla são duas ligações. Ou seja, na hora que esse carbono 1 sofreu oxidação, o número de ligações que ele faz com átomos de oxigênio aumentou, mas o número de ligações que ele faz com átomo de hidrogênio diminuiu. Quando eu olho esse aldeído sendo oxidado a um ácido carboxílico, agora esse carbono 1 do ácido carboxílico está fazendo 3 ligações com átomo de oxigênio e nenhuma ligação com hidrogênio. O que eu quero que você perceba é que nesse processo de oxidação, o número de ligações que um determinado carbono faz com o oxigênio vai aumentando, enquanto o número de ligações que esse mesmo carbono faz com o hidrogênio vai diminuindo. Agora, num processo de redução, é o contrário. Quando eu parto de um ácido carboxílico e vou para o aldeído, o número de ligações com hidrogênio aumenta, enquanto o número de ligações com oxigênio diminui. Quando o aldeído vai se converter a um álcool primário, o número de ligações com hidrogênio aumenta, enquanto o número de ligações com oxigênio diminui. E essas duas coisas são opostas uma com a outra. Num processo de oxidação, o número de ligações com oxigênio aumenta e o número de ligações com átomo de hidrogênio diminui. E na redução é o contrário, o número de ligações com hidrogênio aumenta e o número de ligações com oxigênio diminui. Por que essas duas coisas são opostas? É exatamente isso que a gente vai conversar em termos de mecanismo na aula de hoje. Mas só com isso já ajuda a gente a prever algumas coisas. Olha só. Vamos olhar agora para um álcool secundário, o álcool isopropílico. O carbono 2 dessa molécula pode se oxidar. Ele está ligado a um átomo de hidrogênio e está fazendo uma ligação com o átomo de oxigênio. Se eu colocar esse álcool secundário no laboratório em condições de oxidação, ele se converte em uma cetona, nesse caso, a acetona. O caminho de volta, a redução, também é possível. Mas agora, quando eu olho esse átomo de carbono 2 acetona, está vendo que ele não tem mais nenhum átomo de hidrogênio? Se um átomo de carbono não tem mais átomos de hidrogênios ligados, significa que esse carbono não pode mais ser oxidado. Uma cetona pode ser reduzida de volta a um álcool secundário, mas uma cetona não pode ser oxidada porque esse carbono 2 não tem mais átomos de hidrogênio para trocar por ligações com átomos de oxigênio. Por fim, um álcool terciário, o álcool terquibutílico.
O carbono 2 dessa molécula não está ligado a nenhum átomo de hidrogênio, só átomos de carbono, os carbonos 1, 3 e 4. Nós vimos que para oxidar um carbono precisa estar ligado a átomos de hidrogênio. Isso significa que no laboratório um álcool terciário não pode sofrer reações de oxidação. Para oxidar um carbono, ele deve estar ligado a átomos de hidrogênio. Agora a gente vai começar a conversar um pouco sobre essas questões de mecanismo. Por que essa dependência de estar ligado a hidrogênios para um carbono poder oxidar? E o processo de redução? Como que um átomo de hidrogênio se liga de volta num carbono para formar a ligação carbono-hidrogênio? Vamos começar primeiro conversando sobre as reações de redução. Quais são os reagentes no laboratório que eu preciso para fazer uma reação de redução? O primeiro deles é esse aqui, ó, o borohidreto de sódio. Esse pozinho branco é utilizado para converter, por exemplo, aldeídos em álcoois primários. Quando a gente olha a estrutura de Lewis do borohidreto de sódio, estamos vendo um átomo de boro unido a 4 átomos de hidrogênio e uma carga negativa. E aí, por interação eletrostática, a gente tem o átomo de sódio com carga positiva. O boro é um elemento da família 3A, ou seja, ele deveria estar fazendo 3 ligações. Por isso, então, que ele está com uma carga negativa. A quarta ligação é que faz o boro adquirir uma carga negativa. Então, esse é um reagente que o átomo de boro quer perder essa carga negativa. Esse reagente aqui é o que a gente chama de fonte de hidretos. Mas o que seria, então, uma fonte de hidretos? A gente pode pensar assim. Já que o átomo de boro está com carga negativa, o que acontece é que uma dessas ligações está o tempo todo se desfazendo. Olha só. O hidrogênio se desconecta do átomo de boro, levando o par de elétrons e dando origem a esse íon, o íon hidreto. E esse é o íon hidreto que é o responsável pela reação de redução que a gente vai estudar o mecanismo daqui a pouco. Só que se esse reagente estiver isolado, sozinho, dentro de um frasco lá no almoxarifado, o íon hidreto não tem para onde ir. No átomo de boro, agora eu tenho um orbital P vazio. Então ele acaba retornando e o que você tem é, na verdade, um equilíbrio. Essa ligação pode até estar se desfazendo, mas ela volta a se refazer para dar origem de volta ao borohidreto de sódio. Outro reagente que você também pode utilizar para fazer redução no laboratório é esse outro cara aqui, o hidreto de lítio-alumínio, um pozinho meio acinzentado. A ideia desse reagente é a mesma, só que agora temos um átomo de alumínio unido a 4 átomos de hidrogênio. Do mesmo jeito, o alumínio é da família 3A, então ele deveria estar fazendo 3 ligações. A quarta ligação faz ele adquirir uma carga negativa. Só que ao contrário do borohidreto de sódio, esse daqui é um reagente bem perigoso. É complicado de se trabalhar com isso no laboratório. Ele pode causar explosões, iniciar incêndios. Ele é um reagente que tem uma periculosidade relativamente alta. E por que o hidreto de lítio-alumínio é assim tão mais perigoso que o borohidreto de sódio? A gente pode pensar no seguinte. O boro é o elemento do segundo período da tabela periódica. Já o alumínio é o elemento do terceiro período. Isso quer dizer que essa ligação alumínio-hidrogênio envolve um átomo do primeiro período com um átomo do terceiro período. É uma ligação mais fraca, mais frágil, mais fácil de ser rompida. Ou seja, então nesse reagente, o íon hidreto é formado com muito mais facilidade. Se o íon hidreto é formado com muito mais facilidade, ele também reage com mais facilidade. E do mesmo jeito que no caso anterior, se o frasco estiver isolado lá no almoxarifado, ele só pode voltar e se conectar e dar origem de volta ao hidreto de lítio-alumínio. Inclusive, isso daqui é a foto de um laboratório de química orgânica após uma reação não tão bem sucedida assim com o hidreto de lítio-alumínio. Ele reage de maneira muito fácil e explosiva, incluindo com a água que está presente no ambiente. Esse é um reagente que o químico tem que seguir rigorosamente todos os protocolos de segurança para poder trabalhar com ele. Então, se eu tenho um reagente que é o borohidreto de sódio, que é mais tranquilo, que é mais fácil de trabalhar no laboratório, e um que é o hidreto de lítio-alumínio, que é mais reativo, mais perigoso, explosivo, obviamente você iria pensar que é melhor usar sempre o borohidreto de sódio. Mas vamos então analisar esse caso aqui para ver se isso é possível. Esse é o ácido acetoacético. Nós vamos falar mais sobre essa substância mais para frente, mas por enquanto basta você saber que ele é um líquido viscoso. À direita da estrutura dele vemos uma carbonila de ácido carboxílico. À esquerda vemos uma carbonila de cetona. Quando você pega ácido acetoacético e mistura ele numa primeira etapa com aquele pozinho branco, o borohidreto de sódio, e depois adiciona ácido à mistura, você acaba produzindo o ácido
3-hidroxibutanoico. A cetona foi convertida num álcool secundário, mas o ácido carboxílico continua exatamente do mesmo jeito que ele estava. Isso daqui é o que a gente chama de quimioseletividade. Apesar de existirem dois grupos funcionais nessa molécula, só uma função orgânica que reagiu com borohidreto de sódio. O ácido carboxílico permaneceu exatamente do mesmo jeito que ele estava. Já nesse segundo caso aqui, se eu pegar o ácido acetoacético e misturar ele primeiro com hidreto de lítio-alumínio e depois eu acidificar o meio, olha o que acontece. A cetona é reduzida a um álcool secundário e o ácido carboxílico é reduzido a um álcool primário. Agora eu tenho uma nova substância, o 1,3-butileno-glicol. Essa é uma substância muito utilizada na indústria de cosméticos. Já o ácido 3-hidroxibutanoico não é utilizado na indústria de cosméticos. Para eu produzir 1,3-butileno-glicol, eu preciso necessariamente utilizar o hidreto de lítio-alumínio, porque a reatividade dele é suficiente para reduzir a carbonila de cetona e também a carbonila do ácido carboxílico. Então agora está começando a ficar um pouco mais evidente qual a diferença entre o borohidreto de sódio e o hidreto de lítio-alumínio. Na verdade, a partir de agora a gente vai descobrir que o borohidreto de sódio só é capaz de reduzir aldeídos e cetonas por algum motivo. Já o hidreto de lítio-alumínio não. Ele consegue promover redução de aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos e derivados. E como que seria o mecanismo animado de uma redução desse tipo que a gente está conversando? Então, no reagente borohidreto de sódio, nós já discutimos que essas ligações podem se romper para dar origem ao hidreto. Por exemplo, essa ligação, se ela se romper, o hidrogênio sai, levando o par de elétrons que mantinha ele conectado ao boro. Se eu tiver no meio reacional um composto desse tipo, que tem uma carbonila, o oxigênio, por ser eletronegativo, ele polariza essa ligação dupla na direção dele. Ele atrai densidade eletrônica na direção dele e cria um foco de carga positiva aqui. Carga negativa vai atrair carga positiva. Quando esses dois estiverem suficientemente próximos, o que vai acontecer é que o hidreto vai usar esse par de elétrons para se ligar ao carbono, ao mesmo tempo que a dupla, o par de elétrons da dupla que estava aqui, sobe e vai para o átomo de oxigênio, dando para ele uma carga negativa. O átomo de sódio sai daqui e vem para cá interagir por interação eletrostática, formando isso daqui, um intermediário que a gente chama de alcóxido de sódio. Numa segunda etapa, eu preciso adicionar uma solução aquosa ácida ao meio de reação para que o íon hidrônio, o ácido, transfira um hidrogênio para esse alcóxido, produzindo então um álcool neutro, o produto final da nossa reação, da nossa redução. Repara que numa redução de um composto carbonílico, o hidrogênio que se conecta ao carbono da carbonila vem do hidreto. O hidrogênio que se conecta ao oxigênio para formar o álcool vem do meio ácido, que é a segunda etapa da reação. Como que eu represento esse mecanismo, então, sem ser por mecanismo animado? Então, uma das ligações boro-hidrogênio no borohidreto de sódio vai se quebrar para dar origem ao hidreto. Uma vez que esse hidreto é formado, ele já vai atacar diretamente o carbono positivo da carbonila. Quando o hidreto se acopla ao carbono carbonílico, a dupla se rompe e o par de elétrons dessa dupla é acomodado pelo átomo de oxigênio, formando uma carga negativa e originando o intermediário alcóxido. O íon de sódio acaba interagindo com o átomo de oxigênio por interação eletrostática. Numa última etapa, você acidifica o meio para colocar o hidrogênio no átomo de oxigênio e formar o álcool produto final. De novo, esse hidrogênio aqui embaixo veio do hidreto. O hidrogênio aqui em cima veio do meio ácido. E como a gente viu a questão de quimioseletividade, borohidreto de sódio só tem a capacidade de reduzir a álcool, aldeídos e cetonas. Aldeídos ele converte em álcool primário e cetonas ele converte em álcool secundário. Mas o borohidreto de sódio não tem a capacidade de promover reações de redução em derivados de ácidos carboxílicos, como por exemplo ésteres, o ácido carboxílico em si e o ânion carboxilato. O hidreto de lítio-alumínio, sim, esse consegue reduzir qualquer uma dessas funções orgânicas. A explicação para isso é que a formação do hidreto é mais fácil no hidreto de lítio-alumínio, como a gente já discutiu. A ligação hidrogênio-alumínio se rompe mais fácil, forma hidreto mais fácil. Outro detalhe também é que a carga positiva que existe em ácidos carboxílicos e derivados não é tão grande quanto em aldeídos e cetonas. A carga positiva que existe aqui e a carga positiva que existe aqui, nesses dois, não é tão grande quanto a carga positiva aqui e aqui.
O que explica isso? Por que a carga positiva aqui e aqui é menor? A explicação para isso é que esse oxigênio aqui tem pares de elétrons livres que podem entrar em ressonância com a carbonila. Quando esse par de elétrons entra em ressonância com a carbonila, isso diminui aqui a carga positiva que existe nessas carbonilas. É por isso, então, que para ácidos carboxílicos e derivados eu tenho que usar um agente que forneça hidreto de maneira mais eficiente, que forneça hidreto em maior extensão, em maior quantidade do que o borohidreto de sódio, já que essa carbonila é uma carbonila menos reativa por ser um pouco menos positiva. Derivados de ácido carboxílico, como por exemplo um éster, podem ser reduzidos a álcools primários através do uso de hidreto de lítio-alumínio. Vamos ver esse exemplo. Benzoato de etila reage com hidreto de lítio-alumínio para produzir o álcool benzílico. Qual o mecanismo dessa reação? Então, como sabemos, a ligação alumínio-hidrogênio se rompe muito fácil, dando origem ao hidreto. E no éster nós temos um carbono positivo, um carbono unido ao oxigênio por uma ligação dupla que se rompe de maneira relativamente fácil. Isso quer dizer que o hidreto pode ser formado e já se acoplar ao átomo de carbono ao mesmo tempo que a dupla ligação se rompe e vai para cima do átomo de oxigênio, formando um intermediário com carga negativa. O lítio que estava interagindo com o alumínio agora vai interagir com o oxigênio que passou a ter carga negativa. Numa segunda etapa, o que ocorre é o seguinte: um dos pares de elétrons do oxigênio com carga negativa volta a formar uma dupla e expulsa o átomo de oxigênio de baixo. E ele sai conectado ao que quer que seja esse grupo R', seja um hidrogênio ou seja uma cadeia carbônica. Essa saída dessa base ocorre apesar dela ser uma base forte. Isso porque no meio reacional tem o átomo de alumínio. Esses átomos de alumínio têm orbitais 3D vazio e os pares de elétrons desse átomo de oxigênio que sai podem se coordenar ao átomo de alumínio e isso ajuda a estabilizar esse grupo abandonador. Uma vez formado então esse aldeído, eu não posso esquecer que eu ainda tenho hidreto de lítio-alumínio no meio reacional. Um aldeído ele continua sendo suscetível ao ataque nucleofílico do hidreto de lítio e alumínio. Agora eles reagem do mesmo jeito que você viu antes. A acidificação do meio produz o álcool final e é por isso que eu não consigo parar a redução de ácidos carboxílicos e derivados no estágio de aldeído. Não tem jeito, porque uma vez que as primeiras moléculas de aldeído vão sendo formadas, elas já reagem com o hidreto de lítio-alumínio que está presente no meio reacional para dar origem ao alcóxido. Então, na última etapa, quando eu acidifico o meio, só sobra esse tipo de alcóxido que a gente está vendo aqui, e a protonação dele acaba levando ao álcool primário. Mas e se eu quiser parar a reação na etapa do aldeído? É possível reduzir um ácido carboxílico ou um derivado de ácido carboxílico e parar essa reação na etapa de formação do aldeído? Como a gente viu anteriormente, se eu reagir um derivado de ácido carboxílico ou o próprio ácido carboxílico com hidreto de lítio-alumínio, eu produzo um álcool primário. Então essa não é uma saída. Mas existe uma forma sim. Se eu utilizar um reagente chamado Dibal, controlar a temperatura menos 78 graus, isso é possível de ser feito quando você mistura éter com gelo seco, e numa segunda etapa você acidificar o meio, a gente consegue parar a redução na etapa do aldeído. Mas quem é esse reagente? Por que isso funciona? Esse reagente, o Dibal, é o hidreto de diisobutil alumínio. É um átomo de alumínio unido a dois grupos isobutil e um átomo de hidrogênio. Ele é comercializado na forma de solução e você pode utilizar ele quando você quiser parar a redução na etapa de aldeído. Mas por que essa reação funciona? O Dibal tem um átomo de alumínio fazendo 3 ligações e o alumínio tem orbitais 3D vazios. Um dos pares de elétrons livres do oxigênio pode então se coordenar ao alumínio formando uma ligação oxigênio-alumínio. E aí o alumínio adquire uma carga negativa e o oxigênio uma carga positiva. Nós sabemos que a ligação do alumínio com o hidrogênio é uma ligação fraca e que forma hidreto com facilidade. Se esse hidreto for formado, olha o que eu tenho exatamente na frente dele. Eu tenho aqui um átomo de carbono carbonílico com grande carga positiva, pois está ligado a 2 átomos de oxigênio. E o oxigênio de cima ainda está com carga formal positiva, o que aumenta a polarização da ligação dupla na direção do oxigênio, criando uma carga positiva no carbono ainda maior. Resultado, se esse hidreto se forma por uma fração de segundo, ele imediatamente já é transferido para esse carbono carbonílico, o par de elétrons da dupla vai para cima do oxigênio
e extingue a carga positiva que estava em cima desse átomo de oxigênio, dando origem a esse intermediário. Agora, um dos pares de elétrons do oxigênio de cima pode descer e expulsar esse átomo de oxigênio de baixo, unido ao que quer que ele esteja ligado, seja esse R' o hidrogênio ou uma cadeia carbônica. Ele sai também coordenado a um átomo de alumínio que está presente no meio reacional. O resultado é a formação desse aldeído ligado ao alumínio com esses dois grupos isobutil, que promovem um grande impedimento estérico. Isso quer dizer que uma outra molécula de Dibal não vai conseguir se aproximar para promover a redução dessa carbonila de aldeído. Como consequência, essa molécula fica desse jeito, do jeito que você está vendo, até que você faça a acidificação do meio. A acidificação do meio vai remover esse átomo de alumínio, vai quebrar essa ligação oxigênio-alumínio e vai fazer aparecer o seu aldeído, agora não mais reduzido até a etapa de álcool primário. Na apostila, você vai conhecer um outro reagente dessa mesma classe, o hidreto de lítio triterquibutóxido de alumínio. Agora a gente vai ver que dá para controlar também a quimioseletividade dessas reações usando alguns reagentes inorgânicos, como por exemplo o cloreto de cério, que é esse cristalzinho branco que você está vendo aí. É um sal que tem uma toxicidade considerável. Olha esse exemplo aqui. Nós vimos que boro hidreto de sódio é capaz de reduzir carbonila de aldeídos e cetonas. Só que se você misturar um reagente chamado 3-oxibutanal com boro hidreto de sódio e cloreto de cério, o que acaba acontecendo é que você obtém o 3-hidroxibutanal. Nós já sabemos que a carbonila mais reativa é a carbonila de aldeído. Nós vimos isso lá no capítulo 2 da revisão dessa disciplina. Se você precisar, dá uma olhada lá. Carbonilas de aldeídos são carbonilas mais reativos do que carbonilas de cetonas. Mas dá uma olhada no produto. Ao invés da carbonila mais reativa de aldeído sofrer a redução, olha o que acontece. Ela permanece exatamente da mesma forma. A carbonila menos reativa é a carbonila que acaba sofrendo a redução. Você acaba trocando a quimioseletividade desse composto. Mas por que isso acontece? Vamos analisar o 3-oxobutanal, que tem uma carbonila de aldeído, o carbono 1, e uma carbonila de cetona, o carbono 3. Na presença de um ácido de Lewis, ou seja, uma espécie que é capaz de recepcionar pares de elétrons, vamos pensar qual dessas duas carbonilas se coordena mais facilmente ao átomo de cério. Quando eu olho para a carbonila de aldeído, o carbono 1, ela está ligada a um átomo de hidrogênio à direita e uma cadeia carbônica à esquerda, o carbono 2. Essa cadeia carbônica ela pode levar a densidade eletrônica para a carbonila por hiperconjugação. Cadeias carbônicas, carbonos, são doadores de densidade eletrônica. Quando esse carbono 2 doa a densidade eletrônica para a carbonila de aldeído no carbono 1, isso polariza a ligação dupla carbono-oxigênio na direção do oxigênio. Isso aumenta a instabilidade desses pares de elétrons livres, deixando eles mais básicos. Eles se tornam bases de Lewis mais fortes. Quando eu olho agora para a cetona no carbono 3, eu tenho carbono de um lado, o carbono 2, e carbono do outro, o carbono 4. Então eu tenho doação de densidade eletrônica vindo dos dois lados numa cetona. Isso polariza ainda mais a ligação dupla carbono-oxigênio, deixando os pares de elétrons livres do oxigênio mais básicos do que no aldeído. A carbonila de cetona se coordena mais fácil ao átomo de cério, criando aí uma carga positiva. Essa carga positiva agora vai polarizar ainda mais essa ligação dupla. Essa ligação dupla vai ficar ainda mais polarizada na direção do oxigênio. E eu vou criar um foco de carga positiva muito grande aqui nesse carbono 3. Resultado. Agora o hidreto, que tem carga negativa, vai se aproximar da carbonila de cetona mais facilmente, mesmo que ela seja estericamente mais impedida. A acidificação do meio produz o produto final, que é exatamente assim então que eu consigo controlar a quimioseletividade nas reações de redução. Grupos nitrogenados também podem sofrer reação de redução. Olha um exemplo aqui. Nitrilas, se elas forem colocadas primeiro na presença de boro hidreto de sódio e depois o meio for acidificado, o carbono hibridizado em sp, aquele que está fazendo uma ligação tripla com o nitrogênio, é reduzido até formar uma amina primária. O carbono hibridizado em sp se converte em um carbono hibridizado em sp3. Vamos ver um exemplo específico para ficar mais claro.
O carbono 1 é o carbono hibridizado em sp da nitrila. Inicialmente, ele fazia uma ligação tripla com o nitrogênio. Ao final da reação, ele termina fazendo somente ligações simples. O carbono 1 muda sua hibridização para sp3. Os dois átomos de hidrogênio que estão agora conectados no carbono 1 vieram do hidreto, do borohidreto de sódio. Os dois hidrogênios que estão conectados ao nitrogênio vêm do ácido que é colocado na segunda etapa dessa reação. Do mesmo jeito que eu posso reduzir nitrilas, eu também posso reduzir iminas. Iminas em contato com borohidreto de sódio, depois com a acidificação do meio, eu perco a dupla ligação carbono-nitrogênio. Essa ligação dupla vira uma ligação simples e isso faz aparecer uma amina secundária. Então, nitrilas podem ser reduzidas para formar aminas primárias e iminas podem ser reduzidas para formar aminas secundárias, conforme a gente vê nesse esquema geral. Inclusive, a redução de iminas é uma das etapas de uma técnica de síntese bastante conhecida chamada aminação redutiva. Quando você mistura um aldeído ou uma cetona com uma amina primária, você produz uma imina. A gente viu essa reação no capítulo 2. Se você precisar dar uma revisada no mecanismo dela, volta aí na sua apostila, no capítulo 2, que tem um mecanismo completo de como essa reação da etapa 1 ocorre. Numa segunda etapa, se você pegar a imina e submeter um processo de redução, você acaba produzindo uma amina secundária. Aqui nesse caso foi utilizado cianoborohidreto de lítio ou cianoborohidreto de sódio. São derivados do borohidreto de sódio, só que menos reativos. O hidrogênio que se conecta ao carbono da ligação dupla carbono-nitrogênio, esse hidrogênio aqui, ó, esse veio do hidreto. O hidrogênio que a gente vê aqui em cima, esse vem da acidificação do meio na etapa final da reação de redução. Vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais claro. Quando essa cetona é colocada na presença de anilina, você produz uma imina. Essa imina, se for submetida a um processo de redução, o hidreto ataca o carbono da ligação dupla carbono-nitrogênio. Essa dupla se rompe e o par de elétrons da dupla vai para cima do átomo de nitrogênio. Esse ataque acontece no carbono porque o nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono e polariza a ligação, criando um foco de carga positiva no carbono. Na última etapa, a acidificação do meio coloca o hidrogênio no átomo de nitrogênio para formar a amina secundária neutra. Essa técnica é utilizada na síntese de muitos medicamentos e fármacos que existem aí disponíveis no mercado. Pode ser que você não saiba, mas um exemplo muito famoso de aminação redutiva foi apresentada para o público no seriado Breaking Bad. Nesse seriado, um professor de química decide entrar para o mundo do crime, com consequências pesadas para ele, produzindo uma droga chamada metanfetamina. A metanfetamina tem a estrutura que você está vendo aí no slide. Essa é uma amina secundária. Uma amina secundária é um composto nitrogenado onde o nitrogênio se liga a duas cadeias carbônicas e a um átomo de hidrogênio. Inicialmente, os personagens do seriado decidem sintetizar essa droga utilizando a metodologia muito utilizada em laboratórios clandestinos. Essa é uma síntese já bem conhecida e já bem monitorada pela polícia. Nessa metodologia, os criminosos sintetizam metanfetamina a partir de pseudoefedrina, uma substância que é encontrada em diversos medicamentos com ação analgésica e antialérgica. Essa síntese usa iodo sólido e fósforo vermelho. Esses reagentes eles removem o grupo OH de álcool que você vê na estrutura da pseudoefedrina e fazem aparecer a metanfetamina. Só que os personagens do seriado não estavam satisfeitos com essa síntese, pois ela exige que se compre muito medicamento contendo a pseudoefedrina, o que levanta suspeita. Foi quando o professor Walter teve a ideia de fazer a metanfetamina por aminação redutiva. O processo desenvolvido por Walter White consistia no seguinte: primeiro, ele misturava ácido fenilacético com ácido acético na presença de um catalisador chamado óxido de tório. Essa primeira reação produz a fenilacetona. Essa primeira reação nós não vamos discutir os detalhes nesse momento. Na segunda etapa, a fenilacetona reage com metilamina. A metilamina reage com a fenilacetona para produzir uma imina. Em um dos episódios, inclusive, eles roubam um carregamento gigante de metilamina. Na última etapa, a amina é submetida a uma reação de redução com borohidreto de sódio para produzir o composto final, a metanfetamina. É exatamente por isso que todos esses reagentes envolvidos nessa síntese são fortemente controlados pela Polícia Federal.
Agora você vai ler o capítulo 3 da apostila de GQI 179 até o ponto em que chegamos e vai resolver os exercícios propostos para essa parte. Qualquer aprofundamento que seja necessário aqui, o nosso livro-texto é o Solomos e ele está disponível no site da biblioteca.